Olá, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez em um episódio do Léo Santos Podcast, um lugar onde nós falamos sobre carreira, negócio, empreendedorismo e tudo que circula esse mundo, né? Esse mundo de conhecimento, de habilidades, para que nós possamos dar um passo em direção não só às nossas carreiras, mas também à nossa vida de uma maneira segura, correta, conhecendo tudo que o mundo tem a nos oferecer e para que a gente alcance o tão desejado sucesso que a gente tanto almeja. E hoje, para que nós possamos aumentar o nosso leque de conhecimento, eu tenho uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, que veio de longe aqui, deixou a família dela lá, deve estar uma saudade apertada, veio aqui bater um papo com a gente, falar um pouquinho de um tema muito importante, que é a mudança da sua vida para um outro país. E esse país especificamente é os Estados Unidos. Então, Mila, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por você aceitar o convite de vir aqui compartilhar um pouquinho daquilo que você tem trabalhado, das realizações de sonhos que você tem contribuído para tantas pessoas que desejam morar nos Estados Unidos. Obrigado, viu? Muito obrigada a você, Léo. Sempre é um prazer estar de volta em casa e ter essa bem-vinda, né, de vocês sempre com os braços abertos. Muito obrigada. Ah, uma honra. A Mila, ela é vice-presidente aqui da EB5AN. Vou colocar aqui na tela para vocês terem acesso. Tem o QR Code que levará para o site. E já para começar, fala um pouquinho para gente, Mila, o que é a EB5AN? Nós, da EB5AN, somos uma empresa privada, né, somos reguladas e aprovadas pelo governo americano ou pela USCIS, que a gente pode chamar também a UCIS, que chamam aqui no Brasil e na América Latina. Nós somos designados para patrocinar fundos de investimento que possam receber investidores EB5 que tenham essa intenção de conseguir a residência americana através de investimento. Legal. E o que é o EB5, o visto EB5? O visto EB5, como se chama Employment Based, ele é um visto que serve como um caminho direto à residência americana, ok? Ele faz parte, já é um programa federal desde 1990 e ele tem esse intuito de, através do investimento internacional, de uma pessoa que tem esse interesse de conseguir a residência através de investimento, que receber esse dinheiro dentro da economia americana e que que esse investimento faça um impacto, ou seja, um investimento mínimo atual de $800 mil, se esse desenvolvimento está em uma área de alto desemprego, em uma área rural ou é um desenvolvimento de infraestrutura, $800 mil. Fora dessas três categorias, esse investimento mínimo hoje é de 1,50 milhão. Esse investimento precisa fazer esse impacto econômico, ou seja, gerar pelo menos 10 empregos americanos a tempo completo por pelo menos 2 anos por cada investidor dentro desse fundo. Entendi. Esses critérios de geração de emprego são medidos por quem exatamente? É uma fórmula, na verdade, né? Porque o EB5, em geral, ele tem duas maneiras de você fazer esse investimento, que pode ser um investimento direto, que é eu, sozinho, como empresário, abrir a minha própria empresa e eu fazer toda a gestão, eu fazer toda a gestão, não somente no negócio, mas também me encarregar que eu tenha esses 10 trabalhos com carteira assinada. Né? Entendi. Já com o programa de EB5 de centro regional, o programa é um pouco mais flexível e, na verdade, muito mais fácil. Por quê? Porque esses trabalhos são contados diretos, indiretos e induzidos, são calculados por uma fórmula preparada por um economista EB5. Então, na maioria das vezes, esses trabalhos gerados são contados através da comprovação do gasto do pressuposto EB5 dentro do projeto selecionado. Legal. Então, você tem toda essa organização, um economista, um especialista em fazer isso. Além de ter a geração de empregos diretos e indiretos, é muito mais fácil e seguro pelo jeito. Com certeza. E além disso, tá, Léo, outra vantagem muito grande de fazer um investimento EB5 através de um centro regional é que tem que ser um investimento ativo, ou seja, tem que gerar esses empregos, tem que gerar essa economia, esse impacto na economia, mas eu não estou involucrado na gestão do dia a dia desse negócio. Ou seja, o meu investimento EB5 através de um centro regional pode ser em um projeto em Colorado, na Califórnia, na Carolina do Norte, e eu posso morar em Miami. Posso estudar onde eu quiser, posso morar onde eu quiser e posso trabalhar em qualquer empresa. Não tem nenhuma barreira na minha seleção profissional ou de residência fazendo o EB5 através do centro regional. Nossa, então não vale a pena, pouquíssimos casos talvez você partir
para uma decisão, fazer isso independente, né? Ah, claro. Muito melhor fazer através de um programa como esse que já está totalmente formatado e seguro. Sim. E quem define os projetos, onde vai ser, como que funciona isso, Então, essa seleção? Cada centro regional, nós, por exemplo, a EB5, a N, já somos um centro regional com mais de 10 anos de experiência. Legal. Somos designados, aprovados e regulados pela imigração. Então, nós temos todas as licenças para patrocinar projetos. Uma coisa que é muito importante entender também, Léo, que existem centros regionais que são o centro regional e também o desenvolvedor, ou a construtora. Nós não. Nós somente somos os gestores de fundos EB5, o que nos dá a vantagem de selecionar a dedo os projetos que nós temos em nosso portfólio. Legal. Okay? Então, por exemplo, para hoje em dia, nós temos 5 projetos. Né? 5 projetos porque nós gostamos de oferecer diferentes oportunidades para acomodar os gostos de cada investidor, né? Dependendo da área, dependendo também dos riscos e também as seguranças, né? Cada projeto tem o seu período de maturidade, cada projeto tem a sua área, a sua localização, e são alguns do mesmo desenvolvedor e outros desenvolvedores diferentes, mas todos com uma experiência intacta no mundo imobiliário. Interessante. E dá pra gente compreender um pouco melhor que tipo de investimento é esse? A gente tá falando do investimento em um prédio, em uma casa, em um clube, o que que é exatamente? Claro, claro. No nosso caso, Léo, nosso centro regional, nós somente nos focamos em patrocinar projetos imobiliários, tá? Existem centros regionais que fazem outros tipos de projetos, de infraestrutura, de energia, de sustentabilidade e outros tipos de projetos. Para nós, é muito importante não somente receber o dinheiro EB5, receber o investimento EB5 e colocar nesse desenvolvimento. É importante que esse desenvolvimento se construa, se termine, se capitalize e devolva o capital aos investidores, ou seja, esses $800 mil voltam. E para nós, no nosso centro regional, nós consideramos que os projetos de imobiliários são mais seguros. Eles têm uma estratégia de saída muito claro, que na maioria das vezes são pela venda do próprio projeto, depois da conclusão, ou também pelo refinanciamento. Então, não tem nenhum dinheiro federal, né, envolvido e é contratual. Entendi. O seu centro regional, ele valida projetos de tijolo, vamos dizer assim, né? O Exatamente. brasileiro gosta de falar assim, vou investir em tijolo. Então tem Exatamente. muita gente que às vezes quer construir uma casa no interior, uma casa de luxo, um condomínio. Ele eventualmente poderia patrocinar um investimento nos Estados Unidos de tijolo, né? Que é o que ele tanto gosta, ter a valorização, o dinheiro de volta e ainda possibilitar a ida dele segura aos Estados Unidos, é isso? Isso mesmo, mas vamos fazer um parênteses aqui, Tá que bom. muitas vezes o pessoal confunde. Que você esteja fazendo um investimento EB5 em um mercado imobiliário não quer dizer que você está comprando a casa, que você está comprando o apartamento, ou que você está fazendo parte ou dono dessa construção. Porque é um fundo. Exatamente. Esse fundo, o único objetivo é realmente fazer esse impacto econômico, gerar esses empregos e depois do período de maturidade do fundo você recebe seu dinheiro de volta. Perfeito. Às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, Mila, mas eu já comprei uma casa em Orlando, já comprei uma casa em Miami, que foram mais de $1 milhão. Serve? Não serve. Precisa ser, ainda que pareça ser um investimento passivo, é um investimento ativo porque está realizando um impacto. O simples fato de você comprar uma casa não realiza esse impacto. Precisa ser, número 1, um projeto aprovado pela imigração e que seja, número 2, patrocinado por um centro regional designado pela imigração. Legal. Acho que é importante ficar claro para quem nos assiste, né, sobre essa modalidade de visto, que é o EB5. Ele é um visto específico e muito controlado pela imigração. Você não trabalha sem a autorização do Exatamente. Departamento de Imigração dos Estados Unidos, né? Porque tem esse impacto econômico na sociedade de fato, né? E esse impacto é muito interessante. O governo dos Estados Unidos, sabendo da importância dele, né, para o mundo todo e querendo atrair pessoas com recursos e com impacto, olha, quer morar aqui? Vem, me traz o recurso e a gente investe para você. É esse o conceito. Praticamente isso. A gente fala também que pode ser esse empréstimo, né? Eu estou realizando um empréstimo para a economia americana, realizo o que tem que realizar ali e recebo meu dinheiro de volta. Boa. É muito bom. A gente também chama como o caminho VIP, né, para a residência americana, porque os requisitos comparados com outros tipos de vistos de imigrantes ou até mesmo não imigrantes, que existem esses dois caminhos para os Estados Unidos,
para aquelas pessoas que têm a intenção somente de investir, ou somente de passear, ou somente de estudar, e aquelas pessoas que têm a intenção de residir. Então, aí se definem os tipos de vistos, né? Não imigrante e imigrantes. E o EB5 entra no imigrante. Mas, alguns outros tipos de vistos, tipo o EB1, o EB3, o EB2, eles estão atados a uma qualificação, a um currículo bem determinado, ou até mesmo a uma empresa que patrocine esse visto. O EB5 não. A única coisa que você realmente precisa para fazer um investimento EB5 e conseguir essa residência é investir em um projeto aprovado, designado, ter certeza que esse é um projeto sólido, que vai construir, que vai gerar os empregos, e a parte mais importante que a gente não falou ainda dentro dessa petição EB5 é a origem de fundos, né? Por exemplo, nós até hoje, Léo, já trabalhamos com 2.300 famílias. Maioria delas, quase 100% de aprovação. Tivemos 5 negativas até hoje, e essas negativas foram por motivos que o investidor não conseguiu comprovar que os fundos são de origem lícita. Ok? Ou seja, o que é isso de fundos, Mila? Fundos são os seus $800 mil que vão entrar na economia americana. O seu dinheiro. O seu dinheiro. Né? De onde veio o meu dinheiro? De onde vem, né? Os Estados Unidos é muito estrito contra a lavagem de dinheiro. Então, a importância aqui é sempre trabalhar com um advogado de imigração que tenha essa experiência em EB5. E falo sempre para os clientes, o seu caso é diferente do seu tio, do seu sobrinho, do seu vizinho, né? Ah, porque meu tio fez, meu irmão fez, meu amigo fez. Espera. Senta com o advogado de imigração primeiro, né? Define qual é essa sua rota de imigração, qual o caminho que serve para você chegar até os Estados Unidos. E sendo o EB5, tenha essa certeza, né, essa segurança que o advogado de imigração tem experiência e tem uma trajetória de sucesso realizando esses tipos de vistos. O Tadeu, do Lif Ferreira Araújo, é o especialista nessa área, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos, ele conhece muito dessa área de imigração. Ele é um grande especialista e eu tenho o prazer de trabalhar muito com ele, e temos muitos casos já de sucessos com investidores brasileiros já com o Green Card na mão. Poxa, legal isso. Não, mais de 2.000 famílias. Então a gente está falando, se uma família tem em média 3 pessoas, a gente está falando aí de 6.000 pessoas, e 5 casos serem negados é uma taxa de sucesso absoluta. Exatamente. Sem contar também, Léo, que nos nossos contratos nós temos a garantia de devolução do seu dinheiro. Se você receber esse tipo de negativa, você recebe seus $800 mil de volta em até 90 dias, ou seja, contratual, está em nosso contrato, porque nós temos essa certeza absoluta que essa negativa não viria por causa do centro regional, porque nós somos designados, nem dos nossos projetos que já estão aprovados. Sim, todos os países, e o Brasil ele tem um controle muito grande sobre lavagem de dinheiro, mas Estados Unidos não seria diferente. Geralmente os países copiam até as legislações, adaptam as legislações que já existem nos Estados Unidos. Então, não tem como você emprestar dinheiro para os Estados Unidos, que seria uma modalidade semelhante a essa, trazendo ali um recurso que é de forma ilícita, ou mesmo que não seja, que você não consiga comprovar a origem, né? E aí entra a importância, talvez, da pessoa declarar corretamente no imposto de renda, porque às vezes a pessoa, ela simplesmente faltou com conhecimento adequado sobre como legalizar o seu recurso. Então é importante contratar também um contador, um especialista claro. Tributário para organizar isso, né? Não, e de fato, 7 anos de tributação é a documentação que você vai precisar, né, acompanhar essa documentação de origem de fundos. Histórico de 7 anos. Histórico de 7 anos. Entendi. Então, essa vai ser a primeira coisa que o advogado vai pedir também. É muito importante. Então, eu sempre gosto de falar que é como se fosse um triângulo amoroso, né? Entre o Centro Regional, o Programa EB5, o investimento, entre o advogado de imigração e o advogado tributário, né? O tributarista aqui é muito importante porque, Léo, a gente não pode esquecer que com residência americana você paga impostos. Você está submetido ao imposto global. Então, aí a gente dá uns passos para trás e a gente pode conversar um pouco também sobre essa preparação pré-imigratória. Isso né? É fundamental. O que é o imposto global? Explica um pouquinho para as pessoas que não conhecem exatamente esse conceito. Claro, quando você se torna residente americano, você está submetido a um imposto, tanto nos Estados Unidos como seu país de origem, né? Então não é que, então eu declaro no Brasil sozinho e nos Estados Unidos sozinho, é um imposto, uma declaração global. Agora, o que quer dizer? Que você não paga os impostos 2 vezes, né? Existem mecanismos que vocês são expertos nisso, que vocês também podem ajudar os nossos clientes a estruturar, né, todo o seu patrimônio de uma maneira que essa carga tributária não seja tão
pesada, né? Muito importante para empresários brasileiros em definir, ok, realmente eu quero fazer esse meu caminho de residência americana, então como eu vou estruturar a minha empresa? Como eu vou distribuir o meu patrimônio? Como vou começar, eu não sei, às vezes os empresários falam, então eu já vou começar, né, a dar essa parte da minha empresa para esse filho, vou fazer uma divisão nessa área, então vou distribuir o meu patrimônio com nomes diferentes da minha família. Existem táticas, existem estratégias que vocês são espertos, né? Para isso eu recomendo a PPIC e, sem dúvida, os profissionais especializados em planejamento tributário, consultoria tributária, esse planejamento societário, porque envolve pessoa jurídica e pessoa física, né? Muitos empresários estão crescendo, mas pretendem já mandar os filhos Exatamente. e depois, né, eles vão eventualmente morar lá também. E esse planejamento familiar, ele é muito importante para o EB5, né? Talvez o EB5 seja o que cubra a família como um todo, é exatamente isso? Claro, vamos falar disso então. Antes de a gente falar disso, também é importante no planejamento tributário, não esquecer do planejamento sucessório, Sim. que no Brasil no Brasil e Estados Unidos é muito diferente. Então, sempre também conversar ali com o nosso colega Vinícius Sem e definir. dúvida. Então, o que a gente vai fazer aqui no meu planejamento sucessório, levando todo o meu patrimônio para os Estados Unidos? Essa é uma questão chave para o seu sucesso financeiro nos Estados Unidos, né? Agora, falando sobre o investimento e levar a família e estratégias de investidores e empresários que escolhem o EB5, né? Existem estratégias de que o empresário fala, vamos todo mundo. Então, é um investimento de $800 mil, ele inclui toda a família, o marido, a esposa e todos os filhos menores de 21 anos não emancipados, ok? Então, é um investimento, pai e mãe, pode ter 3, 4, 5, 10, 12 filhos, enquanto sejam menores de 21 anos, entram em um investimento, ok? Agora, existem também empresários brasileiros que falam, nossa, Mila, eu não estou preparado, tributariamente agora não é o momento, né? A minha empresa está crescendo demais, ou eu tenho coisas que eu vou sofrer uma carga tributária muito grande, mas a minha esposa e os meus filhos, por motivo de segurança, por motivos de educação, né? Eles já querem ir para os Estados Unidos para dar início nesse caminho. Então, a aplicação é feita pela esposa, e entram todos os filhos menores de 21 anos, tá? Existe essa estratégia e depois já quando o empresário brasileiro está pronto, a mãe, a esposa, puxa o empresário com a aplicação do Green Card sem necessidade de investimento, que é um processo muito fácil e muito rápido. Outra estratégia muito vista aqui no Brasil é também a aplicação somente para o estudante ou somente para o filho, né? A mãe e o pai falam, nossa, eu estou bem aqui, né? Não quero mudar nos Estados Unidos, a nossa vida é boa, estou indo para a Europa ou não tenho esse interesse. Mas a minha vida inteira eu investi na educação internacional do meu filho, foi em escola bilíngue, fez intercâmbio e agora está indo para a universidade ou já está na universidade nos Estados Unidos e ali ele se barra nas oportunidades de trabalho por não ter um visto de trabalho, por não ser residente, né? Isso realmente é uma barreira grande que muitos estudantes internacionais se encontram, tá? Eles têm um currículo maravilhoso, mas as empresas não podem contratar porque eles não têm as autorizações, não têm o visto, né? E o EB5 realmente abre os caminhos para esse mercado de trabalho internacional. Então, às vezes, os pais já fazem esse investimento nos filhos, para os filhos, eles doam ou emprestam esses 800 milhões. Desculpa, já começa aí o planejamento tributário, né? Qual é a melhor maneira de se transferir os fundos para o filho, né? Exatamente. Porque doação paga imposto. Talvez um empréstimo seja uma alternativa. Aí vai outra estratégia. Outra estratégia. Por isso que essa decisão, além de ser... não se trata só do valor do investimento, né, Mila? Não. Envolve várias pessoas que conhecem muito isso. Por isso que é importante ter você, que é uma profissional que trabalha com isso há anos, o advogado de imigração, para criar essas estratégias e discutir também com o especialista tributário, né? Com certeza, com certeza. Como circule-se, né? Surround yourself, né? Traga ao seu lado, ao seu redor, pessoas capacitadas, como vocês na área da área tributária, como o Tadeu na área de imigração, como nós na área de investimento. É importante conhecer pessoas que têm uma trajetória de sucesso, que têm o conhecimento não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos. É chave para o sucesso. E logo depois também fazer o planejamento pré-imigratório, planejamento imigratório e planejamento tributário correto, dependendo da sua intenção. Por exemplo, como você conversava de um filho estudando já nos Estados Unidos, faço doação, ou faço um empréstimo,
ou faço uma distribuição da empresa, né? Antecipo a distribuição. Como que eu posso fazer? E isso realmente fica nas mãos de vocês, né? Por quê? Porque vocês conhecem todo o patrimônio de investidor, né? O advogado tributário conhece a dinâmica, as cargas tributárias no Brasil, a renda anual. Então, eles podem também fazer essa proposta, né, de onde vêm os fundos, de como vão ser aplicados, de como vão ser emprestados para o filho que faz esse investimento nos Estados Unidos. Uma coisa interessante também que pode ser considerado como um planejamento de aposentadoria, né? Porque o filho, depois que ele recebe a cidadania, depois de 5 anos de green card, Léo, eles também podem aplicar para os pais. Tá Legal, bom? interessante isso. O green card, ele dura quanto tempo? O green card no EB5, ele tem 2 fases, ok? Só os green cards por casamento e os green cards por EB5 que tem aquele período de condição, condicional. Ou seja, o EB5 está condicionado do seu investimento mínimo em um projeto patrocinado por um centro regional designado e que esse investimento mínimo faça esse impacto econômico dos 10 empregos. São essas 2 condições. Depois que já é aprovado o 526E, que é o primeiro formulário, depois que a sua origem de fundos é aprovado, passa o Green Card condicional. 2 anos. Tá. 2 anos depois, alguns meses, 90 dias, mais ou menos, ou até antes, nós enviamos uma carta de comprovação do seu investimento e da geração de empregos para o advogado de imigração. E o advogado de imigração envia um novo formulário, que é o 829, para remover as condições. 2 anos depois, se removem as condições, mais 3 anos de green card permanente, você pode aplicar para naturalização, ou seja, o passaporte. Que 99,9% de todos os casos do EB5, essa é a finalidade do investimento. É ser cidadão. Ser cidadão. Entendi. Aí você já não tem mais esse critério ou esse requisito da residência permanente, você tem o passaporte e não perde mais. Ou seja, uma das diferenças é o green card com a cidadania. O green card é uma autorização para você viver lá quase que como um cidadão. Você é um residente permanente nos Estados Unidos com todos os direitos de um cidadão americano. Pode ir e vir tranquilo, exatamente. morar, investir numa empresa, estudar, fazer faculdade, faz o que você tem as mesmas facilidades. Cumpra as leis. Exato, cumpre as leis, tem as mesmas facilidades, bolsas de estudos, seguro social e tudo. A única coisa que diferencia, que é importante, e às vezes as pessoas dizem, sabe que também é melhor não, é que não votam. Ok. Né? Então, sem a cidadania americana, você não tem o direito de votar nos Estados Unidos. Entendi. Tá? Então, mas os benefícios como residente americano são os mesmos benefícios de um cidadão americano. Legal, interessante. E curioso, né? Às vezes o benefício de votar também é um desafio, né? Mas aí você exerce a cidadania como de fato um cidadão americano. E existe também o aspecto de você poder aplicar para os seus pais morarem lá, é isso? Quando você recebe o passaporte, você já pode aplicar também para os seus pais, trazer os seus pais, e esse é um processo que demora aproximadamente uns 18 meses para se conseguir. Entendi. Aconselhamos sempre conversar com o advogado de imigração, que está sempre mais atualizado nos tempos. Mas é possível sem necessidade de investimento. Ou seja, o primeiro critério, que é ter o projeto aprovado, a geração dos empregos, tudo isso que é extremamente importante, criterioso e difícil, a sua empresa já organiza. É a nossa responsabilidade. Pronto, liga para a Mila e a Mila vai demonstrar os melhores caminhos e vai já... Essa comunicação comprobatória, você que envia para o advogado, o cliente não tem nem dor de cabeça com isso. Não. E de fato a gente tem uma cláusula de transparência total. Ou seja, cada investidor em nossos projetos tem um portal de informações que eles recebem relatórios cada 3 meses sobre o projeto escolhido. Né? O nosso trabalho é ter certeza que esse investimento está no projeto selecionado e também estar em cima do desenvolvedor. Esse dinheiro precisa ser gasto para a geração dos empregos. Né? Então, o nosso trabalho ali é estar em cima do desenvolvedor, estar atentos ao gasto desse pressuposto e também ao desenvolvimento dessa construção. Por quê? Porque disso depende também a devolução do capital do nosso investidor. Ou seja, existe um trabalho por trás que você, sua equipe, imagina sua equipe seja imensa, que está lá em contato com o empreendedor, porque existe o empreendedor lá na ponta construindo de fato. Sim. Hoje, por exemplo, o que tem lá de... Fala sobre um investimento. Nós temos 5 projetos atualmente em nosso portfólio, mas eu vou falar, tem 2 muito importantes, que eu sempre gosto de falar muito, é o que nós temos em Tampa,
que é no norte da Flórida, que é um projeto urbano em uma área de alto desemprego, ou seja, ele se classifica para os $800 mil. Ele é um projeto residencial que já está em construção, é de apartamentos, um prédio maravilhoso. Ele segue 2 projetos EB5 com o mesmo conceito, 100% de sucesso. Hoje, essa construção já está passando o 5º andar, né? Está muito, muito avançado. A geração de empregos está sendo completa, ou seja, já hoje que estamos em março de 2025, agora já temos 480 trabalhos gerados para os primeiros 48 investidores, ou seja, um fundo de 100 investidores. Quando a construção vertical começa, o gasto se multiplica muito rápido. Então, nós antecipamos que até o final do verão desse ano, todos os trabalhos para todos os 100 investidores nesse fundo já sejam criados. Muito importante, por quê? Porque quando o investidor está selecionando um projeto, primeiro verificar que esse projeto seja patrocinado por um centro regional, que já tenha a aprovação 956F e que já esteja em construção. Minimiza muito os riscos de imigração. O risco de imigração não está de que tão lindo, grande, bonito seja o projeto. O seu risco imigratório é que esse projeto gere seus empregos. Entendi. Ou seja, que se construa, que se termine. E no One Tampa, esse tempo de maturidade é de 3 anos mais 1. Então, o seu dinheiro volta para você em mínimo 3 anos, máximo em 4 anos. Então, esse é o período de maturidade do fundo. E para devolver o capital para todos os investidores. E o mais interessante no projeto do One Tampa, ele está sendo desenvolvido por uma das empreendedoras mais fortes na Flórida, Geórgia e nas Carolinas, que é o grupo Coulter. Um grupo privado com um portfólio de mais de $9 bilhões em desenvolvimento de hotéis, residenciais, condomínios, e já temos mais de 12 fundos com eles completos. 100% de experiência, tanto na área imobiliária, como também com fundos EB5. Né? Então, os nossos projetos são pequena parte do portfólio dele, mas isso também dá essa segurança, essa garantia do meu reembolso de capital vem da empresa matriz, de uma empresa matriz sólida, bem sucedida, com mais de 30 anos de sucesso. Não, isso é fundamental, porque você está fazendo um investimento e precisa confiar que quem vai pegar esse dinheiro e vai investir corretamente, né? Com certeza. Porque imagina que usa o recurso de maneira inadequada, não gera os empregos necessários, não cumpre os requisitos exigidos pela legislação americana, e aí vai frustrar na outra ponta o brasileiro que deseja morar nos Estados Unidos, está realizando ali o sonho americano, né? Que é tão desejado por muitos. Então, ter essa validação por um centro regional como vocês, que já fez toda a aprovação e sabe da robustez de quem está lá na ponta, é fundamental. Com certeza, com certeza. Sempre a gente fala para o investidor, olha, não veja somente se o projeto está aprovado ou não, porque ele só vai cuidar da parte de imigração. Analise o financeiro, faça a sua diligência de quem é o desenvolvedor, quantos projetos de sucesso eles têm em seu portfólio, quantos projetos eles começaram, terminaram, entregaram, porque isso vai te dar uma segurança que o seu projeto individualmente vai ser terminado, vai ser completado, vai ser reembolsado. Então, faça uma diligência não somente no centro regional, mas também no desenvolvedor, muito importante. E nem ficar, talvez, pensando, é bonito, não é bonito, porque esse aspecto não impacta em nada, né? O mais importante é que esse tipo de investimento tem um critério lá que é vinculado ao EB5. Então, a pessoa tem que estar mais confortável de que vai cumprir todos os requisitos do que se é um bom empreendimento. Porque no final do dia ele não está investindo no imóvel em si, né? Então ele está colocando recurso para viabilizar um desenvolvimento local. Isso que é bem interessante, né? Agora me diz uma coisa, a gente ouviu falar recentemente, né, sobre o Gold Visa, o nome? Como é o Gold Card. Gold Card. E parece que o Trump, ele quer levar pessoas do mundo inteiro investindo, são 5 milhões? Então, foi uma bomba que ele jogou faz quase 3 semanas atrás, assim, em uma de suas conferências que nós não esperávamos. Porque, na verdade, se você analisa o programa EB5, desde 2022, quando nós passamos por uma reforma muito estrita, que passou a lei de integridade e transparência,
o EB5 tem sido mais forte do que nunca. Não, os centros regionais que estão participando do programa hoje são centros regionais sólidos, os projetos estão sendo estruturados com total transparência, né? Então, realmente, o EB5 estamos no nosso auge. E, de repente, a gente recebe uma bomba dessas, né? Claro que a gente não sabe o que é, a gente não tem informações concretas, se é um novo programa, se vai ser um programa em paralelo, se vai substituir o EB5, a gente não tem informações, né, sólidas que a gente possa compartilhar no momento, né? Gostaríamos de acreditar que seja um programa paralelo, né, que não termine agora, pelo menos hoje, que possa substituir o EB5 no futuro, porque esse programa são para ultramilionários, né? Quem tem 5 milhões de dólares para doar ao governo e não ver de volta, porque também existem especulações que esse dinheiro será uma doação para o governo, que não tenha nenhuma rentabilidade anual e que você não veja esse dinheiro de volta e que o benefício seja a residência e também a isenção tributária. Você está comprando de cara. Exato, tal qual. Mas esse é um público muito pequeno. Muito seleto, né? Muito seleto. E não tem o que a gente fala desse investimento ativo, que é o EB5. Sim. O EB5 entra, gera empregos, né, transforma a economia local. O impacto no dia a dia de um investimento EB5 é muito maior. Mesmo que eventualmente isso saia da fala sem base alguma e avance para uma estruturação, possivelmente não vai deixar de existir o EB5 pelo impacto social que é causado, então... Não imediatamente, né? Entendi. Porque o EB5 está aprovado pela legislação, ou seja, está legislado e aprovado pelo Congresso. Entendi. Então, ainda que o presidente faça uma ordem executiva e queira terminar, ou pausar, ou cancelar o programa, não vai acontecer de imediato. Ah, tá? isso é muito bom para quem nos assiste e é um investidor ou quer se tornar um investidor nessa Exatamente. modalidade, porque ele pode ter toda a segurança de que a lei americana está a favor dele, né? É algo que está previsto em lei, aprovado e vigente. Claro, por exemplo, hoje um investidor brasileiro que queira fazer o EB5 está protegido por uma cláusula dentro da legislação que a gente chama de grandfathering, ou seja, eu investi hoje, mandei o meu dinheiro hoje para fazer uma petição EB5 e 3 meses o programa acaba, eu estou protegida por essa cláusula. Legal. O meu visto, a minha petição EB5 vai ser processada de acordo às leis de quando a minha petição foi recebida pelo oficial de imigração. Tá? Então, é isso que a gente fala muito para os investidores hoje. Fala, nossa, você está pensando em fazer o ano que vem ou em 2 anos, essa lei, essa cláusula de proteção está válida somente até setembro de 2026. Então, conversa de novo com seu advogado de imigração, retoma essa conversa, veja se é viável você acelerar esse processo, essa decisão familiar, se você está em condição de realmente dar início, porque a gente não sabe, esperamos que não acredito, quero honestamente acreditar que não vai acontecer de imediato, pode ser que tenha uma pausa, pode ser que tenha algo que possa impactar o futuro do EB5 em alguns meses, não imediato. Então, o que eu aconselho é retomem, né, a conversa com um advogado de imigração e pensem e repensem se esse é o caminho de imigração que você quer tomar para a sua empresa, para a sua família e começar o processo o quanto antes. E dê velocidade se esse é seu desejo, porque caso seja realidade, né, essa mudança do Trump, a gente está falando de um investimento inicial de 800 mil dólares para um investimento de 5 milhões. Uma diferença muito grande. Muito grande. Uma pessoa, obviamente, ela tem que ser rica ou ter uma herança, uma estrutura ali bem direcionada, preparada para isso, e ela sai para, de fato, um super rico, né? Porque ter 5 milhões de dólares disponível para isso e não retornar, então se é o seu sonho, um investimento por essa modalidade, para então ter acesso ao visto americano e a cidadania no futuro, então corra, né? Vá atrás, converse com a Mila, converse com o advogado de imigração, compreenda, né, todos os requisitos e dê velocidade, porque se for verdade o que o Trump falou, as coisas vão mudar aí nos próximos meses, né, ou anos, enfim, ele tem aí são 4 anos de mandato, né, então pode ser um desafio. Pode ser um desafio, então não esperem, não durmam no processo, né? Tomem as suas iniciativas, analisem novamente. O que a gente sabe hoje é que o programa está protegido pela legislação. Legal. O que a gente sabe hoje é que o programa não deve expirar, ou ser, realmente expirar até 2027, e essa cláusula de proteção está válida até setembro de 2026, caso nada mude.
Tá? Esperamos que não. O risco maior é que realmente em 2027 o programa não seja renovado, ok? Isso que a gente acredite que talvez aconteça, mas infelizmente eu não posso nem confirmar, nem negar nenhum, nem o outro. Entendi. Então hoje é Só pensar no ajudar dia de quem hoje. quer, né? Exatamente. Agora, Mila, qual é a característica da família hoje que topa investir no EB5? Como a gente conversou um pouquinho sobre as estratégias, isso vai muito com o perfil do investidor, né? Quais são os tipos de famílias que estão procurando? Famílias que querem investir ou que querem investir na educação internacional dos filhos, que vão primeiramente pela educação. Muitas famílias vão também pela segurança, né? Infelizmente, o Brasil, com a política de hoje, não é o lugar mais seguro, né? Então, realmente, as pessoas têm medo, estão assustadas e querem viver em paz, né? Ainda que eles vivam muito bem no Brasil, mas a segurança não tem preço. Sem Né? dúvida. Então, realmente, muitas vezes a educação, a segurança, e alguns empresários vão porque realmente, tendo a residência americana e depois, mais para frente, o passaporte americano abre muitas portas no mercado global, né? Então, realmente, é por educação, segurança e negócios. Legal. Tudo que todo mundo quer, né? Ter uma vida boa. E eu imagino que tem as famílias, né, que investem numa educação aqui no Brasil já na modalidade americana. Tem várias escolas hoje que são escolas americanas, com contexto, conceito bilíngue, já ensina. E aí a criança se torna ali um jovem adulto, né? Faz 18 anos e quer eventualmente fazer faculdade lá fora. Ele pode ir com outro visto. Pode. Mas eu imagino assim, depois que acabou o curso, ele vai ter que voltar, é isso? Exatamente. Esse tipo de visto chama o F1, que é o visto de estudante, que ele é muito limitado, não te dá permissão de trabalho, e algumas universidades dão o trabalho, mas precisa ser muito restrito, né? Então, realmente, esse visto você terminando a universidade, você quer fazer um estágio, você quer fazer ou trabalhar por uma empresa durante o verão, você não pode, porque você não tem essa autorização de trabalho. Entendi. Então, já muitas famílias fazem esse planejamento imigratório antes do filho ir para a universidade. Tomando em consideração também que quando você é residente americano, Léo, você tem uma acessibilidade a uma taxa de universidade muito mais baixa. Né? Então, realmente, o preço, o custo, né, da educação do filho também é uma maneira do retorno do seu investimento. Entendi. Se eu sou brasileiro, obtenho visto de estudante, eu vou pagar um valor. Agora, se eu sou americano, tenho toda a autorização como cidadão, eu pago outro valor. Muito mais baixo e ainda mais baixo se você escolher uma universidade no estado em que você reside. Né? Então, realmente, os benefícios de um green card para uma família que queira investir na educação futura dos filhos é muito grande. Poxa, muito interessante. E aí o filho, né, é aquilo que a gente estava falando do planejamento. Eventualmente, é só o filho que vai aderir ao EB5 e depois os pais, se for o caso, e, enfim, a família. Agora, eu imagino que seja muito bom para quem vai investir ter acesso a toda essa estrutura, esse conhecimento com alguém que fala o nosso idioma. Porque é um grande desafio ainda para o brasileiro o idioma inglês. De fato, você tem assessorado muitos brasileiros e eles gostam desse atendimento personalizado? Com certeza, com certeza. Eu sou brasileira, né? Morei no México, depois eu fui para os Estados Unidos com um visto de estudante, fiz o ajuste de status, passei por esse processo de imigração, conheço muitas angústias dessas mudanças, né? Então, é ajudar famílias que têm esse intuito de imigrar para os Estados Unidos e navegar todas essas partes que são muito diferentes, né? Para cada família, para cada negócio, para cada estratégia, é uma das minhas paixões. Legal, porque toda essa história que você mostra, ela é baseada na sua própria história. Exatamente. Então você consegue detalhar com profundidade, isso é que é legal, né? Exatamente. E hoje eu imagino que seja também parte da sua realização pessoal, muito alinhada com a realização profissional, né? Porque deve ser muito legal você conseguir entregar um serviço que na realidade é o sonho de alguém. Como é que você se sente no dia a dia ajudando essas famílias? Realizada, né? Realmente o primeiro passo para mim é ter certeza que isso é o melhor para a família, Léo. Não é vender um projeto, não é venha, faça parte do nosso fundo, você quer a residência americana, você precisa de um caminho mais fácil, sem tantos requisitos de currículo, de emprego, de patrocínio, nós podemos ajudar.
né? Então, realmente, se esse investidor tem um músculo financeiro, porque é muito importante, não é vender esse projeto para qualquer um. Realmente, qual é a sua condição financeira? Você tem esse músculo financeiro? Você pode viver sem esse investimento por pelo menos uns 5 anos aproximadamente? Vamos conversar, né? Porque se o EB5 não é para você, deixa eu te ajudar a encontrar outro caminho. Deixa eu te colocar em contato com um advogado de imigração que possa te orientar em outros tipos de vistos, Sim. né? Mas se o EB5 é para você, será um prazer, né, apresentar cada um dos nossos fundos e ajudá-lo na melhor decisão para sua família. É isso que você colocou, é um ponto muito importante, porque às vezes a pessoa deseja, mas ela desconhece de todas as possibilidades. E um advogado de imigração pode ajudar com isso. O EB5 é uma das opções, né? Talvez mais fácil, mais rápida, com uma taxa de sucesso muito grande, mas tem um custo. Exatamente. Esse custo não é só os $800.000, né? Você tem que ter esse recurso disponível e parado por um tempo. Então você tem que ter mais grana para sobreviver, para fazer a viagem de ambientação. Imagino que você recomenda que as pessoas possam ir lá conhecer onde vai morar, né? Então, como é que é esse processo? Com certeza. Então, esse processo, primeira etapa é sempre me ligam e falam, Mila, quero ir para os Estados Unidos. Qual é a sua intenção? Primeiro lugar, sua intenção é investir? Sua intenção é estudar? Sua intenção é investir e morar? Então, vamos conversar. Já tem um advogado de imigração? Não tem. Então, vamos conversar com o advogado de imigração primeiro? Vamos. Né? Então, eu realmente apresento para advogados de imigração que nós temos um grande relacionamento, como o Tadeu é um deles, né? Então, é importante sempre ter essa primeira parada, Léo. A decisão vem do conhecimento. Eu não posso tomar uma decisão clara com a minha família se eu não tenho conhecimento de todos os caminhos. Primeira parada. Tá? E logo depois, com o EB5 na decisão dos projetos, como a gente conversou antes, você não precisa morar onde o projeto está sendo realizado, né? O projeto pode estar em qualquer estado do país e eu posso morar em Miami, ou em Tampa, ou em Orlando, que muitos brasileiros gostam, né? Mas a gente sempre recomenda que durante esse período de pré-imigração, venham, né, ou vão para os Estados Unidos, visitem o projeto, sintam-se à vontade, né, de fazer perguntas, conhecer a estrutura. É importante ver, né, o edifício levantando. Sim. Muito importante, a gente recomenda 100%, né, e também ter certeza de que da cidade onde você quer morar, onde você quer ir, né, passar alguns dias ou até algumas semanas, se possível. Ter certeza que é Orlando, ter certeza que é Miami, ter certeza que é Tampa, né? No meu caso, por exemplo, Léo, eu cheguei na Flórida. Não era para mim. Tá? Eu não gostei de morar no sul da Flórida, mas quando eu conheci o meu marido que morava em Atlanta, ele falou, Mila, dá uma chance para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é muito maior que a Flórida. Né? Então, eu também falo para os meus investidores, né, explorem. E Mila, os Estados Unidos é muito grande, né? Quantos estados tem nos Estados Unidos? 50 até agora. 50, até agora, boa, porque tem aí algumas Alguns conflitos. discussões aí, né? Exatamente. Legal. E tem agora o Golfo dos Estados Unidos, né? O Golfo América. O Golfo América, o nome? O Golfo da América, isso. Alguma coisa assim. Mas, tirando essas brincadeiras, essas discussões políticas, né? É muito grande os Estados Unidos. Então, tem lugares que pode ser muito agradável para a pessoa, porque a pessoa tem que, de fato, conhecer o clima que mais agrada, o tipo de vizinhança que mais agrada, trabalho, escola. Então, são vários aspectos a serem considerados. A universidade é chave, Léo, porque também, como a gente conversava antes sobre educação internacional, se você tem uma universidade em mente, que você fala, nossa, o meu filho quer muito ir para a Universidade da Carolina do Norte, ou para a Universidade, por exemplo, a Georgia Tech, que agora está crescendo muito, que é uma universidade de tecnologia muito grande em Atlanta. Então, vamos considerar morar naquele estado, né? Para você também ter o benefício desse custo da universidade ser muito mais baixo. Sim. Esses benefícios de bolsa de estudos que você sendo um estudante do estado onde você reside são muito mais acessíveis. Legal. Né? Faz parte desse planejamento. Tem um ponto importante também, que às vezes as pessoas podem não colocar na lista, mas os Estados Unidos têm muitos esportes, né? De alto nível, especialmente os esportes olímpicos. Então, imagino que isso esteja muito próximo da própria faculdade ou das escolas, né? É assim que funciona? É assim que funciona, sim. E claro que também você sendo um estudante sem a residência americana e um estudante com o green card, e você está disputando por uma bolsa de estudos acadêmica ou uma bolsa de estudos em esportes,
eles vão escolher a pessoa que tem o green card, tá? Então é muito mais difícil para um estudante internacional conseguir esse tipo de bolsa. Existem muitas possibilidades. Então isso fortalece ainda mais a pessoa que tem condições, que tem possibilidade, eventualmente optar pelo EB5, porque Exatamente. é o caminho para ele de fato se tornar um cidadão e gozar de todos os benefícios da pessoa que nasceu lá, que Exato. é um cidadão original, né? Assim, não que o outro seja falso, pelo amor de Deus, mas é assim, de fato, nasceu lá e tem toda a legalização de nascença. Agora, você pode ter o mesmo status, os mesmos benefícios se você fizer por esse caminho. Isso é que é interessante. Muito interessante. Legal. E as pessoas perguntam muito como que é a sua experiência de vida lá, com família, com filhos, para que elas possam também se enxergar. Claro, claro. Eu tenho a sorte de morar em uma cidade maravilhosa. Eu moro na Carolina do Norte. Eu moro em uma cidade pequena chamada Wilmington, que muitas das vezes as pessoas não conhecem, mas se vocês são da minha idade e assistiram, por exemplo, One Tree Hill, que é um seriado bastante famoso nos Estados Unidos, foi filmado lá. Legal. Ou Dawson's Creek também foi filmado lá em Wilmington. É praia, não é Miami, né? Miami não era pra mim. E gosto muito, né? Eu tenho 4 filhos, Léo. Então, pra mim era muito importante ter uma cidade um pouco menor, né? Criar essa pequena bolha para os meus filhos. A escola tá atravessando a rua. Que As legal. pessoas são super acolhedoras. Aquela segurança de você caminhar na rua e deixar a porta aberta em casa. Nossa. Você não passeia pelas ruas e vê essas muralhas de tijolos por todos os lados. Você vê as casas, você conversa com o seu vizinho. E não é condomínio fechado. Não é condomínio fechado, não tem portões por todos os lados, ou seja, não existe essa necessidade. A segurança é muito alta, a educação é maravilhosa, os meus filhos vão em escola pública, né? E eles recebem uma educação extraordinária. Isso é que é muito importante, porque a educação aqui de alto nível ela é muito cara. Muito caro. E isso é um ponto que as pessoas podem colocar na ponta do lápis também, né? Às Também. vezes a pessoa tem um investimento, tem um recurso, não pensa em fazer, mas ela tem ali um gasto mensal altíssimo com escola, com inglês, com a educação complementar, que é a educação artística, a educação musical, a educação esportiva. Quando coloca na ponta do lápis, tem pessoas aqui que gastam dezenas de milhares de reais. Então, assim, se fizer a conta cuidadosamente, às vezes sai igualmente, né? O que você gasta aqui, vai deixar de gastar porque lá é gratuito. Ao mesmo tempo, você vai ter que investir para ter acesso ao visto. Então, e isso tem que ser considerado também, né? Claro, falando das escolas públicas, que é muito importante também, as escolas públicas, claro que tem escolas que não são muito boas, mas a maioria são muito boas. O que define uma escola, a sua escolha de onde você vai enviar seus filhos é a sua área, o seu, como se diz, o seu CEP. CEP. Isso, o seu zip code. Isso, a sua área, onde você está localizado. Porque todas as escolas têm zonas. Eu não posso morar aqui e meu filho estudar lá na outra zona. Não, vocês estão designados a uma escola de acordo ao seu endereço. Uma regional, legal. Né? Então, quando vocês estão procurando uma residência nos Estados Unidos, perguntem para a pessoa que está ajudando você a procurar o seu imóvel quais são as escolas, né? É muito fácil nos Estados Unidos também você entrar no site e ver, né, a qualificação da escola, na área acadêmica, na área esportiva, também na diversidade, né, das famílias, que é muito importante. Então, você tem acesso a essas informações para também influenciar na decisão de onde você vai residir. É muito importante. Muito bacana. Mila, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. E eu queria ouvir só como finalização algo que é muito importante para os brasileiros, né? Essa tomada de decisão. Ela precisa de um bate-papo, precisa de uma conversa detalhada para expor a sua situação. Como é que elas fazem para conversar com você? Elas têm que ir até lá, até os Estados Unidos, elas agendam um bate-papo? Como funciona? Bom, o primeiro passo é me manda uma mensagem no WhatsApp se vocês preferirem, ou um e-mail, né? Eu acho que você vai compartilhar também aqui embaixo. Vou colocar aqui na descrição seus dados, aí as pessoas interagem com você. Entre em contato comigo diretamente, será um prazer ajudar. O primeiro passo é sempre marcar um Zoom. Eu gosto de conversar muito com os meus clientes, né? Cara a cara, para eu conhecê-los, que também eles me conheçam, que eu não sou uma pessoa fantasma, mas que eu existo, né? Legal. E ter essa conversa sincera.
qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo, quem nós somos, quem são vocês, né? Vamos ver se a gente pode trabalhar junto e se faz sentido para vocês, para sua empresa, para sua família e para nós como centro regional, né? E criar essa ponte de negócios procurando o melhor benefício para ambos. Incrível, muito legal. Muito obrigado por você disponibilizar um pedaço da sua agenda para vir aqui bater esse papo com a gente. Veio de tão longe para visitar seus clientes, para fazer eventos e reservou um espacinho para a gente. E se você que nos assiste tem um interesse, consulte aqui na nossa descrição, vai ter os dados da Mila. Tem também aqui, ó, o QR Code na tela para você acessar o site EB5AN. E se você entende que esse conteúdo pode ser útil para alguma pessoa do seu relacionamento, algum amigo, algum familiar que esteja buscando esse tipo de conteúdo, de informação, de conhecimento, pega esse link aqui e compartilha com essas pessoas, porque conhecimento é tudo. Às vezes uma decisão dessa, tão sensível, tão importante, tão delicada, que vai impactar o futuro da sua vida, precisa ser feita de maneira acertada, correta. E ter bons profissionais, pessoas competentes, com histórico, com reputação, é fundamental. Você tem que saber onde você está colocando o seu recurso. Por isso que eu sou muito grato a você por estar aqui compartilhando isso com os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, Mila? Muito obrigada a você, Léo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.